Quando a gente fala de bulldog francês, todo mundo sabe uma coisa ou outra, né? Tem o nariz achatado, que por causa disso ele pode sofrer uns problemas de saúde, que ele tem aquele ronquinho. Mas hoje você vai aprender uma coisa diferente sobre eles. Você vai aprender que em determinado momento da história e em determinado local, essa raça de cachorro e as lésbicas formaram uma parceria inusitada. Está no ar mais um Aprenda em 5 Minutos. Que saudade que eu tava de vocês. O programa que ensina de tudo um pouco. Eu sou o Álvaro Leme, pesquisador, jornalista, professor, mestrando em final assim de dissertação. Tô doido aqui, mas tirei um tempo para mais um episódio em que eu vim resumir um assunto bem legal para depois você repassar para as pessoas. E essa história eu acho que dá muita vontade de contar, de repassar. Hoje o bulldog francês é um cachorro popular, né? Divide opiniões, ainda tem gente que acha feio, mas nada disso vem ao caso. Na França do fim do século XIX, começo do século XX, era tudo bem diferente, tá? E claro, eu não tirei essa história da minha cabeça, né? Eu aprendi vendo uma palestra pela internet de um autor, um ativista trans espanhol chamado Paul B de bola, Preciado. Vem comigo aqui nessa história para você entender. Primeiro, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo e no espaço. Vamos para a Inglaterra do século XVIII, tá? Ou seja, saímos da França século XIX para a Inglaterra do século XVIII. Naquela época e naquele lugar, um ancestral do bulldog francês, o bulldog inglês, era tido como um símbolo da nobreza. E naquela época, o pessoal, os trabalhadores, não podiam ter, eles eram proibidos de ter cachorro grande que pudesse ser usado para atacar a nobreza. E aí o que esse pessoal fazia? O que a classe trabalhadora fazia? Eles promoviam cruzamentos que deram origem ao English Toy Bulldog. Toy nesse caso porque o bicho era menorzinho, né? Então eles conseguiam ter o Bulldog, mas não era ilegal. O que aconteceu um tempo depois disso? A Revolução Industrial. E aí muitos desses trabalhadores ficaram sem ocupação por causa das máquinas que foram substituindo algumas pessoas, e eles se realocaram para o norte da França para tentar ganhar vida. O que eles levaram na mala? Os bulldogs do tipo toy. E lá eles continuaram a colocar os bichinhos para procriar, vendiam alguns deles, porém tinham alguns que nasciam muito pequenos ou muito feios e acabavam sendo abandonados nas docas. Isso a gente está falando aí de 1840, 1850, já na França. Esses primeiros bulldoguinhos lá abandonados, né, na época ainda não tinha esse nome oficial, o cachorro, eles acabavam sendo adotados pelas figuras marginais e boêmias das docas. Os bêbados, as prostitutas, principalmente as prostitutas, porque além de companhia, eles eram uma forma de defesa para elas. E elas normalmente moravam em quartos muito pequenos e esse cachorro pequenininho cabia. Foi tudo encaixando ali. Virou, de certa forma, o cachorro oficial do underground, porque era um encontro de rejeitados. É importante a gente falar que o século XIX foi quando as sexualidades modernas emergiram. Foi quando o Ocidente começou a tentar definir o que era hétero, o que era homossexual. Obviamente, ambos já existiam desde sempre, mas de tentar criar, categorizar, entender, definir. E se hoje os LGBTs enfrentam uma rejeição desgraçada, naquela época era muito pior. De modo que nesse contexto de marginalidade, as lésbicas acabaram também se encontrando com os bulldoguinhos. Do mesmo jeito que se você for hoje no centro de São Paulo, vai ter bares que tem gente moderna, prostitutas, boêmios de todo tipo, na Paris do século XIX também tinha isso. Foi assim que o bulldog francês acabou migrando dos distritos da Luz Vermelha para os bairros artísticos. Em 1880, surgiram uns grupos de pessoas descolada para a época, obviamente, né? Que amavam o bulldog francês. E foi essa galera que se reunia, cada um com seus bulldoguinhos e tal, que em 1887 conseguiu oficialmente o registro desse nome de raça. E uma dessas pessoas era uma socialite muito influente, a Madame Palmyre, dona de alguns estabelecimentos frequentados por gays, lésbicas e outras pessoas que a sociedade via como transviados em geral. Ela foi uma dessas influentes que tinha, né, bulldog, assim como outras figuras lésbicas e também influentes da época, como as escritoras Colette e Nathalie
Clifford Barney. Tem várias pinturas e depois foto, né, conforme a fotografia se popularizou, dessa galera com seus bulldoguinhos. Algumas dessas pinturas foram feitas por artistas que hoje são renomados, como Toulouse-Lautrec e Degas. De certo modo, segundo o Paul Preciado, o bulldog francês virou um acessório de identidade, ou seja, se você tinha um deles, você sinalizava para outras pessoas LGBT que você pertencia àquele grupo. Era tudo muito mais velado do que é hoje em dia. Só mais tarde, já na metade do século XX, que o bulldog foi para televisão, virou cachorrinho do Yves Saint Laurent, e aí se popularizou primeiro no mainstream da França, depois no resto do mundo. Se você quer saber mais detalhes, dá uma olhadinha na palestra do Paul Preciado, o link está na descrição do episódio. E se você gostou do episódio, faz aquele carinho pro Alvinho aqui. Compartilha com todo mundo que você conhece. Eu volto no próximo episódio com mais um assunto bem gostosinho assim. Um abraço e até logo.